Olá, vamos para mais um estudo? Hoje vamos falar sobre as leis apométricas. E aqui nesse estudo, nós trazemos elas na íntegra, sem qualquer consideração ou modificação de nossa parte. Não há nenhuma opinião, não estamos acrescentando nem diminuindo nada, mas exatamente colocando da maneira como o Dr. Lacerda propôs. Vamos ao estudo? As leis da apometria são um conjunto de princípios que descrevem o funcionamento de técnicas energéticas para o tratamento espiritual. A primeira lei, por exemplo, estabelece que é possível separar o corpo astral do físico, através de comandos verbais e contagens, permitindo a exploração no plano astral e assistência de espíritos. As demais leis explicam outros fenômenos e técnicas apométricas. Primeira lei do desdobramento espiritual. Toda vez que em situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos, através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo desta criatura, conservando ela sua consciência. Técnica. A técnica é simples. Com o comando da mente, emitem-se pulsos energéticos através de contagem em voz alta, tantos números quantos forem necessários. Usualmente basta contar de 1 a 7, com voz firme e cadenciada. Note-se que o número em si não significa nada. Poderíamos usar as letras de qualquer alfabeto, símbolos ou palavras. O que realmente importa é a emissão de energia mental que direciona, cria o fluxo energético constituído pelas forças K e Z. Kappa, energia cósmica, e zeta, energia zoomental. Conforme a equação S igual K vezes Z, produz o desdobramento. Comentários. Nesta lei geral se baseia a apometria. No campo dos fenômenos anímicos, a técnica da aplicação dessa lei representa uma verdadeira descoberta. Quando trabalhamos com médiuns videntes treinados e sob a direção de operador qualificado para tal tarefa, esta técnica possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade e acurada percepção. Segunda lei, lei do acoplamento físico. Toda vez que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, o comando, se acompanhado de contagem progressiva, dar-se-á imediato e completo, acoplando o corpo astral no corpo físico. Técnica. Se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para perto do corpo físico. Em seguida, projetam-se pulsos energéticos através de contagem, ao mesmo tempo que se comanda a reintegração no corpo físico. Comentários. Caso não se complete a reintegração completa, a pessoa pode sentir tonturas, mal-estar ou sensações de vazio que pode durar algumas horas. Via de regra, a reintegração espontânea e em poucos minutos, mesmo sem qualquer comando. Não existe o perigo de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce poderosa atração automática sobre o corpo astral. Em alguns casos muito especiais, mesmo com médiuns bem treinados, pode ocorrer alguma demora para que ocorra a plena reintegração. Nestes casos, segura-se a pessoa pelas mãos e conta-se novamente de 1 a 7, chamando-a pelo nome e determinando com energia amorosa que retorne ao corpo físico. Terceira lei, lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos através de contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente, espiritual ou não, para onde foi enviado. Nota importante: esta lei é aplicada de ordinário em sensitivos que conservam a vidência quando desdobrados. Nota importante: esta lei de ordinário só funciona em sensitivos, médiuns, videntes, os quais, via de regra, conservam a vidência quando desdobrados. Técnica. Ordena-se ao médium desdobrado a visita a determinado lugar, ao mesmo tempo em que se emite energia em contagem lenta. O sensitivo se deslocará em corpo astral, seguindo os pulsos da contagem até atingir o local determinado. Comentários. Como o sensitivo permanece com a visão psíquica, quando solicitado, fornece informações bastante acuradas do local visitado, astral e físico, com maior precisão do ambiente astral. Esta técnica é muito útil para realizar diagnósticos à distância,
bem como procedimentos objetivando o saneamento psíquico do ambiente visitado e prestar auxílio a pessoas físicas e espíritos desencarnados. Como exemplo da aplicação prática desta lei, sugere-se leitura do caso ilustrativo narrado pelo Dr. Lacerda em Espírito e Matéria, páginas 110 a 112, Edifício Palote, Porto Alegre, 1988. Trecho do livro Espírito e Matéria, Obsessão Complexa, paciente JD, sexo feminino, solteira, branca, 35 anos, residência em São Paulo, capital, data do atendimento à distância, 20 de novembro de 84. Há 20 dias, JB praticou tentativa de suicídio ao atirar-se do 6º andar de um edifício em crise profunda de perturbação mental. Há 8 meses vem tendo surtos de angústia, confusão mental, insônia, rebeldia e desejos de morrer, quadro que ultimamente começa a se agravar. De neurose, diagnosticada pelos médicos, a síndrome psicopatológica evolui para a psicose fraca e resiste a toda terapêutica psicológica e psiquiátrica. A paciente sempre teve temperamento de características esquizoides, ensimesmada, retraída, quase enfermiça, em suas manifestações temperamentais sempre temerosa. Aos olhos dos médicos, o foco da angústia atual reside nas frustrações da área afetiva. O noivo de JD, parece, passará a inclinar-se por outra moça. A queda do 6º andar seria o fim de tudo, mas JD não morreu. Por sorte incrível, sofreu apenas fraturas pequenas sem importância, nem mesmo se detectou qualquer traumatismo craniano. Ficará, no entanto, em surto psicótico agudo, praticamente inconsciente, presa de agitação psicomotora tão intensa que obriga os médicos a sedá-la fortemente. Hospitalizada desde o evento nefasto, o prognóstico clínico psiquiátrico se apresenta sombrio. Estas são as condições da doente quando familiares dela nos procuram, apelando para a terapêutica espírita que desconheciam, em grau de último recurso. A enferma é atendida à distância, estando presente um dos familiares. Aberta a frequência vibratória de JD, 2 obsessores logo se apresentam, trazidos pelo poderoso campo de força estabelecido. Reconhecemos-lo como Exus pelo estado animalesco. Vestem mulambos fétidos, têm cabelos compridos e desgrenhados, pele grossa e suja, mãos enormes e peludas, unhas aduncas, pernas curtas e tortas. Falam por monossílabos, acompanhados de grunhidos. Estamos ante mais um caso de magia negra. Os Exus são desencarnados, degradados espiritualmente, seja por causa da prolongada estagnação em faixas primárias de consciência, seja pela renitente prática do mal. Em consequência, seus corpos astrais refletem toda essa negatividade através de monstruosas deformações corporais. Sob o ponto de vista da enferma, o problema se complica. A magia negra envolve não somente seres primários de todos os níveis evolutivos, como luz, que se alimentam das energias das proteínas em decomposição nos cemitérios, Exus executantes de maldades, etc. Mas também os mandantes supremos desencarnados. Como se isso não bastasse, há também campos de força magnéticos que geralmente são intensos e de baixa frequência. Convém repetir que esses campos de força agem mecanicamente sobre a vítima e por tempo indeterminado, baixando-lhe o tônus vibratório, causam mal-estar intenso, angústia, desassossego, etc. Agem mecanicamente. Isso quer dizer que atuam independente de qualquer ato de vontade, do mesmo modo que uma barra de ferro atrai ou repele limalhas. Tratamento. Começamos o tratamento cuidando dos Exus, pois sempre que consegue atraí-los para a nossa causa, eles ajudam a desmanchar a feitiçaria, conforme já explicamos em detalhes em outros casos. Projetamos energias para a limpeza de seus corpos, para vesti-los, para aparelhar-lhes de unhas e cabelos e, por fim, assumirem forma humana mais compatível com a dignidade natural das criaturas. Eles se sentem mais aliviados com a transformação benéfica, mais leves, esperançosos e, finalmente, escapar do longo cativeiro em que tiveram. Concordam, por isso, em trabalhar conosco, apesar do temor que ainda demonstram em relação a seus chefes, nas trevas. Revelam-nos então que a vítima sofreu 2 terríveis trabalhos de magia, renovados todas as sementes, às sextas-feiras. Um deles, trabalho de cemitério, tem a finalidade de levá-la ao túmulo. O outro, feito em 7 encruzilhadas, objetiva enlouquecê-la, o que, aliás, quase conseguiram. Se não houve desejo do desenlace, a paciente perderá a razão. Cuidamos primeiro do trabalho no cemitério. Em cova recentemente aberta, um cadáver em adiantado estado de composição, com crânio fendido e dentro um pequeno papel encerado com o nome da paciente. Junto ao corpo está um boneco, um grande estilete,
preso, cravado na cabeça. Perto alguns objetos de uso do paciente, muitos fragmentos de roupas, um par de meias dela, além de seu retrato, fitas coloridas, velas, etc. Percebemos tudo à distância, por evidência. Com a técnica que usamos, os trabalhos do desmancho são feitos totalmente à distância no plano astral. Todas essas coisas foram retiradas, juntadas e imediatamente queimadas por uma entidade, enquanto a outra observava e orientava. Dirigimos-nos, em seguida, para a encruzilhada, onde junto às oferendas se encontravam inúmeras entidades de baixo padrão vibratório. A primeira oferenda, a Bará, que dominava o povo da rua, está rodeada por chusmas de entidades que, depois de fruir os presentes recebidos, voltarão a atormentar a enferma, assediando constantemente. Desfazemos as oferendas e recolhemos em poderoso campo de força aqueles desencarnados que perambulam ao léu. Vamos desfazendo as oferendas, diferentes umas das outras, dedicadas às 7 linhas. Na terceira, porém, surge diante de nós um mago negro que nos enfrenta agressivo e ameaçador. Grita. Não quer que toquemos em seu trabalho. Conduzimos-lo a outra equação do tempo para tratá-lo. Nesse mergulho em seu passado remoto, vamos ao tempo em que recebeu a consagração. O mago é sempre um antigo iniciado. Ali retiramos-lhes todos os poderes, desfazendo todos os efeitos do cerimonial da antiga iniciação. De volta ao presente, o mago está inerte, e nesse estado é conduzido para a instância de recuperação espiritual, enquanto seus seguidores são recolhidos em campos de força. Na sexta encruzilhada, repetimos os mesmos processos. Por sinal, ela está dominada por outro mago negro. Concluída a limpeza mais importante, vamos até o hospital onde se encontra a enferma e também a residência dela, limpando esses lugares, retirando todos os objetos astrais magnetizados negativamente. Afastamos inúmeros guardas das trevas postados nesses ambientes e desativamos as 2 bases, sedes do comando dos magos. A paciente assim foi libertada da ação negativa mais imediata. Revelações dadas e fatos percebidos durante o atendimento já nos permitem, nessa altura, um exame mais claro do caso. Ninguém sofre sem causa. Colhe-se, na justa medida, aquilo que se plantou. No passado distante, JD fora companheira de atividade menos digna de um dos 2 magos. Maga ela também. Portanto, com desvios morais muito sérios. Traída, os votos iniciáticos em comunidade branca. Com o correr do tempo, e talvez por não ter sido perversa em demasia, teve a graça de reencarnar, a fim de continuar sua evolução. Como sempre acontece em tais casos, porém, passou a sofrer o assédio de seus antigos companheiros, que desejavam impedi-la de progredir espiritualmente, julgando-a trânsfuga, com a carga negativa de recente trabalho, de magia, em que uma mulher invejosa interessada em roubar-lhe o noivo tentava destruí-la. Os amigos do passado aproveitaram a baixa frequência de atuação nefasta para agravar ainda mais a situação. Como se vê, a complexidade da ação invisível estava desafiando todas as tentativas de cura por parte das pessoas de boa vontade, que muitas vezes assistiam a moça administrando-lhe passes. Foi necessária uma ação mais energética e profunda, em que nos valemos de procedimentos magnéticos mais atuantes, aliados a práticas de magia branca. Resultado, a paciente ficou em observação. As últimas notícias que tivemos foram de que se acalmara bastante, tanto que já retornara ao lar. Observação: enfermos do espírito, tais pacientes devem receber longo tratamento de passes magnéticos e água magnetizada. Isso, porém, constituirá mero complemento à urgência e dedicada vivência do Evangelho. Na renovação espiritual está o fator básico da cura, que do espírito passa à carne. Quarta lei, lei da formação nos campos de força. Toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética por meio de pulsos energéticos através de contagem, formar-se-ão campos de força de natureza magnética, circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Técnica: mentalizarmos uma barragem magnética e projetarmos energia para sua concretização, através de contagem até 7. Comentários: a densidade desses campos e, por consequência, a sua ação é proporcional à força mental que os gerou. Usa-se essa técnica com ótimos resultados para proteger ambientes de trabalho, espiritual ou físico, bem como para a contenção de espíritos rebeldes. Os antigos egípcios eram peritos nesta área, pois seus campos de força, feitos para proteger túmulos, imantações de múmias, etc., duram até hoje. A forma do campo tem grande importância. Os piramidais são poderosos. Para melhor compreensão de campos vibratórios, magnéticos e eletromagnéticos, sugerimos consultar Espírito e Matéria, páginas 131 a 132. Quinta lei, lei da revitalização dos médiuns. Toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça, mãos, mentalizando a transferência de nossa força vital,
Acompanhando a de contagem com pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la, sentindo-se revitalizado. Técnica: pensamos fortemente na transferência de energia vital de nosso corpo para o organismo físico do médium. Em seguida, tomamos as mãos do médium ou colocamos nossas mãos sobre sua cabeça, fazendo a contagem lenta. Cada número pronunciado gera massa de energia vital oriunda de nosso próprio metabolismo, que é transferida para o médium. Comentários: usamos esta técnica habitualmente depois da aplicação de passes magnéticos em pacientes muito desvitalizados. Com isso é possível fazer os médiuns trabalharem por 2 a 3 horas consecutivas, sem desgaste apreciável. A cada 30 minutos, transfere-se energias vitais para os médiuns individualmente, os quais desse modo podem trabalhar sem grande desgaste. Sexta lei: lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospitais no astral. Espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres das teias magnéticas. Técnica: quando desejamos encaminhar ao plano astral, especialmente a hospitais espirituais, consulentes, cujo corpo astral estiver envolvido em laços, amarras e toda sorte de teias de natureza magnética, colocadas por obsessores ou por sua própria mente enferma, faz-se necessário limpá-los. Isto se consegue facilmente pela ação dirigida dos médiuns desdobrados, ou por comandos do próprio diretor do trabalho. Nesse caso, basta dar o comando mental contando de 1 a 7, em raras exceções até 21, determinando a dissolução de todas as amarras. Comentários: observados que os passes usuais em casas espíritas podem auxiliar, mas via de regra não resolve o problema aqui enfocado. Não obstante, consideramos de grande valia ministrar um passe aos consulentes, antes desses passarem a cabine para tratamento apométrico. Sétima lei: lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros, dessa forma, se encontram na mesma dimensão espacial. Técnica: desdobrados os espíritos dos consulentes através de pulsos energéticos. Como já visto anteriormente, basta solicitar às equipes de socorristas diagnóstico e tratamento dos males que os afligem. Comentários: os médiuns videntes, via de regra, acompanham e auxiliam os diagnósticos e procedimentos terapêuticos prescritos. Quando solicitados, passam informações ao diretor dos trabalhos e pedem sua intervenção, se necessário. Oitava lei: lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. Pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiums ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Técnica: quando se quiser entrar em contato com um desencarnado de nível vibratório compatível com o nosso estado evolutivo presente no ambiente, projeta-se energia em forma de pulsos rítmicos, ao mesmo tempo que se comanda a ligação psíquica. Comentários: por esta técnica se estabelece sintonia vibratória entre sensitivo, médium e desencarnado, facilitando grandemente a comunicação. Ela abre canal sintônico entre a frequência fundamental do médium e do espírito. Emitidos por contagem, os pulsos energéticos fazem variar a frequência do sensitivo, do mesmo modo como acontece nos receptores de rádio, quando giramos o dial até sintonizar a emissora que se deseja. Se o espírito comunicante for enfermo, sofredor ou maldoso, portanto de baixo padrão vibratório, então logo aconteça a desincorporação, devemos elevar o padrão vibratório dos médiuns, pois o sensitivo poderá ficar por algum tempo sentindo as vibrações do espírito comunicante. Em trabalhos de desobsessão, muitas vezes, nos deparamos com espíritos revoltados, vingativos e mesmo maldosos, que não aceitam dialogar ou modificar suas condutas através da doutrinação, por mais lógica, ética e amorosa que esta seja. Nestes casos, somos levados a fazer com que sintam o ambiente, isto é, entrem em sintonia com as próprias vibrações negativas que estão emitindo. Tão logo projetamos energias em forma de pulsos por contagem,
a sintonia se estabelece, causando grande constrangimento ao espírito agressor. O espírito permanecerá nesta situação até que o campo vibratório se desfaça por ordem do operador. Assim tratados, os espíritos revoltados se pacificam e se esclarecem. Os operadores apométricos têm sido criticados por companheiros de doutrina espírita que dizem que tais procedimentos estamos julgando nosso próximo e interferindo em seu livre-arbítrio. Temos respondido que nossa ação sempre visa o bem do espírito revoltado ou agressor e que o direito de exercício do livre-arbítrio termina quando invadimos ou violamos a liberdade ou o direito do nosso próximo. Não fosse assim, a sociedade da qual somos parte ativa não deveria coibir a ação criminosa dos delinquentes no pleno exercício da razão. Nona lei, lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Ela permite o envio de espíritos, geralmente desencarnados ou subpersonalidades, para hospitais espirituais, colônias ou locais específicos, desvinculando-os do ambiente de obsessão no presente, facilitando seu tratamento e evolução. Se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhado de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinado. Técnica. Para deslocar um espírito no espaço ou no tempo, podemos fazê-lo determinando através da emissão de pulsos energéticos acompanhados de contagem que regrida a tal ou qual época se deseja. Comentários. Só se obriga um espírito a regressar ao passado para mostrar-lhes suas vivências, suas vítimas, sua conduta cruel, os acontecimentos traumáticos que viveu nesta ou em vidas passadas, com o objetivo de esclarecer sobre as leis éticas que regem a vida ou, no caso de espíritos encarnados, para superar síndromes ocorrentes nesta vida com causas em vivências passadas. No caso de consulentes, parece-nos que a técnica funciona com mais objetividade e segurança do que aquelas usualmente empregadas em terapias de vidas passadas, pelo fato de que o operador, auxiliado por sensitivos treinados ou por mentores espirituais incorporados ou não, consegue atingir com grande objetividade os fatos mais relevantes, determinantes das síndromes. Outro sim, a orientação de um mentor espiritual auxilia-nos a não cair no erro de tocar em pontos ou feridas que não devam, no momento, ser relembradas. 10ª lei, lei da dissociação do espaço-tempo. Se, por aceleração do fator tempo, colocarmos no futuro um espírito incorporado sob comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico, KM, negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia KM de que é portadora. Técnica. A técnica é muito simples. Projetamos energias magnéticas por pulsos rítmicos e através de contagem sobre o espírito incorporado, ao mesmo tempo que se lhe dá ordem para saltar para o futuro. Comentários. Segundo o Dr. Lacerda, essa técnica só deve ser empregada com espíritos desencarnados, visando esclarecê-los. Não obstante, ela vem sendo usada para espíritos encarnados, incorporados em médios, sem que tenhamos notado qualquer prejuízo ao consulente. A grande diferença são os resultados. No caso do desencarnado, o efeito pode ser altamente positivo e imediato quanto à mudança de conduta. No caso do encarnado, os resultados até agora são pouco animadores. Cremos que isto se deve ao fato de que há filtros ou barreiras poderosos bloqueando a passagem da mensagem no cérebro, o campo astral ou inconsciente, para o cérebro físico, sede da memória e consciência atual. Acreditamos que o dia em que encontrarmos um mecanismo ou técnica que permita a passagem ao campo físico do conhecimento das informações pelos níveis de consciência superior, lograremos êxito no tratamento do ser humano. Este comentário é válido para outras técnicas aplicadas no trato com o espírito de encarnados, quando incorporados em médiuns, para isso treinados. Voltando à técnica, observou o Dr. Lacerda que um espírito, ao ser dissociado do espaço em que se encontra, através da aceleração do fator tempo, dá um verdadeiro salto quântico, a semelhança dos elétrons nos átomos. O afastamento do espaço normal não acontece de maneira progressiva, e sim por saltos, até se instalar num espaço futuro. Se o espírito é muito revoltado e cruel, entra em sintonia vibratória com um mundo hostis, ocupado por seres horrendos, onde deverá renascer para recomeçar a aprendizagem pela dor e dificuldades inerentes a um meio primitivo. Neste caso,
de dissociação do espaço-tempo ocorre de forma interessante. Ao acelerar-se o tempo, a carga harmônica a resgatar, que normalmente seria distribuída ao longo do tempo, 300 anos, por exemplo, fica acumulada toda ela de uma só vez sobre o espírito. Esta é a causa da sensação terrível de opressão de que os espíritos se queixam quando projetados ao encontro de sua carga kármica. Devemos ter muito cuidado e ética cristã, amor e responsabilidade na aplicação desta e, como de sorte, de todas as técnicas apométricas. Se o desligamento do médium acontecer de repente, sem qualquer cuidado com o espírito projetado no futuro, este poderá ser literalmente esmagado pelo campo energético negativo acumulado. Seu corpo astral poderá se transformar em ovoide e, portanto, perderá a condição ou possibilidade de reencarnar. Para desligar o espírito do médium, devemos antes fazê-lo retornar lentamente à época presente. Caso contrário, estaremos violando a lei cósmica e, consequentemente, criando problemas para nós próprios. 11ª lei, lei da atração telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Toda vez que um espírito desencarnado possuidor de mente e inteligência bastante fortes consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação nele próprio por largos períodos de tempo, para atender a interesses mesquinhos e poder de domínio sobre seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se em processo lento, mas progressivo, com o planeta. Sofre baixa do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo o que o cerca, em degradação lenta e inexorável. Técnica. Esta lei não é aplicada pela ação do operador, mas é um determinismo que se abate automaticamente sobre todos os que ousam violar as leis divinas por longos períodos do tempo cósmico. O operador age apenas alertando o espírito transgressor das leis cósmicas, mostrando-lhe através de um espelho ou de uma autovisão o estado a que está sendo levado por sua ação maléfica. Comentários. Ninguém burla as leis divinas impunemente. Quem se contrapõe ao ciclo das reencarnações, repelindo oportunidades evolutivas, quem abomina como repugnante a experiência e o aprendizado na carne, quem prefere as ilusões do poder através do domínio tirânico dos seres encarnados e desencarnados ou de vastas regiões do astral inferior, aferra-se inconscientemente e automaticamente à massa do planeta e se afunda nele em trágico retrocesso. Este fenômeno só acontece com espíritos detentores de inteligência e poder mental suficientes para assustar as próprias reencarnações durante séculos, prejudicando a própria evolução. Nas páginas 119 e 123 da mesma obra do Dr. Lacerda, é apresentado um interessante exemplo ilustrativo desta lei. 12ª lei, lei do choque do tempo. Toda vez que levarmos ao passado o espírito desencarnado incorporado em um médium, fica ele sujeito a outra equação do tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo tal como o conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual, presente, sobreposto ao passado. Técnica. É a mesma empregada em leis anteriores, consiste no emprego de pulsos energéticos através de contagem. Comentários. A compreensão dessa lei, bem como de outras que envolvem deslocamento ao passado e futuro, implica em aceitar que o binômio tempo-espaço não se aplica à dimensão astral. Esta é a razão pela qual os espíritos, mesmo evoluídos, têm dificuldade de se situar em nossa dimensão de tempo. Por outro lado, é comum, em trabalhos espirituais, nos deparemos com espíritos vivendo no passado remoto, sem se aperceberem de que o tempo passou. Já nos deparamos com o espírito vivendo na pré-história, como troglodita. No caso desta lei, o espírito é levado ao passado. O Dr. Lacerda explica que os deslocamentos para o passado cria a tensão de energia potencial entre a situação presente e os deslocamentos para o passado. Enquanto o espírito permanecer incorporado ao médium, nada lhe acontece, apenas passa a viver e vislumbrar a nova situação que lhe foi imposta. No entanto, se for bruscamente desligado do médium, sai do campo de proteção do mediador e fica como que solto na outra dimensão espaço-tempo. Recebe então em cheio a energia potencial criada pelo deslocamento, energia esta suficientemente forte para destruir seu corpo astral e transformá-lo em ovoide. No mencionado livro do Dr. Lacerda, a página 124, está descrito um interessantíssimo caso que ele bem ilustra essa lei. 13ª lei, lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes subsidiados.
Enquanto houver espírito em sofrimento no passado, de um obsidiado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. Técnica. Em primeiro lugar, realiza-se o atendimento dos obsessores que se encontram em volta do paciente, retirando-os para instâncias do astral, especializadas no tratamento de tais casos. O encaminhamento de tais espíritos se faz através de comandos mentais, acompanhados de contagem geralmente de 1 a 12, e a intenção de encaminhar os espíritos obsessores para casas de socorro do mundo astral. Uma maneira prática que vem sendo usada com bastante sucesso pela maioria dos operadores apométricos da Casa do Jardim consiste em metalizar um cone ou sino sobre o enfermo em sua residência, local de trabalho, etc. E mediante pulsos mentais, acompanhados de contagem em voz alta, determinar o giro do sino ou cone de maneira a criar um poderoso vórtice capaz de sugar os espíritos obsessores e encaminhá-los às casas de socorro no astral. A mentalização de uma rede magnética também pode ser usada com sucesso pelo operador. Comentários. Não se deve jamais deixar espíritos obsessores soltos. Deixar obsessores soltos após breve doutrinação evangelizadora, como usualmente se faz nas sessões de desobsessão nas casas espíritas em geral, é pouco produtivo. Não é com um diálogo de poucos minutos ou mesmo com orações que se demovam perseguidores resistentes ou magos negros. Em casos de obsessão complexas, em que cobranças de ações cometidas no passado são feitas por legiões de espíritos vingadores, são necessários sucessivos trabalhos, abrindo faixas de vidas passadas, uma após a outra, até que todos os obsessores sejam afastados. A cura definitiva só ocorrerá com a evangelização do enfermo, que, esclarecido e iluminado pela boa nova do Cristo, passará a vibrar em amor e criará um campo protetor que o tornará imune a ataques de espíritos obsessores, conscientes ou inconscientes. A regra de ouro da apometria. Aqui é um alerta para os entusiasmos que possa estar provocando. Como fundamento de todo esse trabalho deve estar o amor. Ele é o alicerce, sempre. As técnicas que apontamos são eficientes, não temos dúvida. O controle dessas energias sutis é fascinante, reconhecemos, pois desse fascínio também sofremos nós. Mas se tudo não estiver impregnado de caridade, nada valerá. Mas, ao lado da caridade, e como consequência natural dela, deve-se fazer presente a humildade, a disposição de servir ao anonimato. Se faltar amor e disposição de servir pelo prazer de servir, corremos perigo de incorrer na má aplicação das técnicas e do próprio caudal da energia cósmica, tornando-os satânicos por discordância com a harmonia universal. Através da obediência dos preceitos evangélicos, somente através dela, experimentadores e operadores podem desfrutar de condições seguras para devassar esses arcanos secretos da natureza, com a adequada utilização dessas forças desconhecidas. Hoje falamos sobre as leis apométricas, esse estudo fantástico do Dr. Lacerda. Se você se interessar em aprofundar um pouco mais, vamos deixar no primeiro comentário, fixado no topo, um link com o PDF do livro Espírito e Matéria. Vale a pena a leitura. Esse estudo encerramos por aqui e vamos para o próximo estudo.